A paz e a graça do Senhor Jesus. Bem, antes de começar a falar, eu quero agradecer as orações da igreja em favor do meu pai. Alguns irmãos perceberam a minha ausência, eu coloquei lá nos grupos da igreja pedindo oração por ele. Graças a Deus ele está bem, está recuperando, está em casa já. E para a glória de Deus, a recuperação dele está sendo muito boa. Eu agradeço o carinho e as orações de toda a igreja em favor do meu pai. Muito obrigado por todo o amor e por todo o carinho que vocês têm demonstrado por mim e pela minha família. Graças a Deus. Bem, vamos falar com Deus agora? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos. Exaltamos o teu santo e bendito nome. Glorificamos o nome daquele que é o autor da nossa fé. Louvado e engrandecido seja o teu nome, hoje e para sempre. Pai, nessa manhã tão especial, nós queremos suplicar o teu favor, em primeiro lugar, pela nossa nação. Nesse dia em que comemoramos a independência do Brasil, eu quero declarar aqui que, embora muito tempo atrás alguém disse que esse país era independente, mas nós como igreja declaramos a dependência do Brasil em Ti, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, o nosso país depende do Senhor. Não depende de homens ou mulheres, políticos, partidos, programas de governos, plataformas institucionais. Nós dependemos do Senhor Jesus e eu suplico a Deus, pela Tua misericórdia sobre o nosso país. Perdoa os nossos pecados, os pecados da nossa nação. Perdoa, Senhor, os pecados da nossa igreja, da Tua igreja aqui, que muitas vezes não é relevante em meio aos problemas da sociedade, que muitas vezes coloca a sua esperança em homens ao invés de declarar que a nossa esperança está em Ti. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia do nosso país, tenha misericórdia da nossa nação. E levanta a Tua igreja, Senhor, não como um braço político, mas como corpo de Cristo, como testemunhas da verdade, como coluna e firmeza da verdade nesse país, para que o Teu nome seja conhecido, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, para que vidas sejam transformadas, para que a corrupção não seja, Senhor, um sinônimo daquilo que é ser brasileiro, para que a justiça surja, que a paz reine e que o Teu nome seja glorificado. Nessa manhã eu te peço também, Senhor, por essa série de mensagens que nós iremos iniciar. Em especial no dia de hoje, Senhor, eu te peço que Tu fale aos nossos corações. Toca os nossos corações, porque tudo que nós precisamos é ouvir a Tua palavra. E, ó Deus, que cada coração, que cada mente, que cada que seja alcançado por essa palavra, possa ser como um solo fértil, onde a Tua semente possa crescer, frutificar, para a glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados e por misericórdia, Senhor, me usa nesse momento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu esqueci de falar que a gente ia orar pelo Brasil, mas todo mundo entendeu que a gente está orando pelo Brasil, pela nossa pátria, nesse dia. Amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, nós hoje começamos uma nova série. E essa série, o título dela é simplesmente Jesus. Quem foi e quem é Jesus? Essa é uma pergunta que aparentemente pode ser simples, mas ela é fundamental, não só para os cristãos, mas para todos aqueles que precisam conhecer quem é Jesus. Ao longo da história, nós já nos deparamos com muitas divergências de pensamentos acerca de quem é Jesus. Para alguns, Jesus foi um grande filósofo. Para alguns, Jesus foi um grande líder. Para outros, Jesus foi um revolucionário que ousou, em seu tempo, desafiar
o status quo da religião judaica e do governo de Roma. Para alguns ele foi um mártir, porque desafiando esse sistema religioso e político, ele morre, entrega a sua vida. Para outros, ele foi apenas um profeta. Bem, há quem afirme até que Jesus também realizou milagres, pois ele, de certa forma, tinha algum poder, e fazendo isso, ele inspirou muita gente. Bem, ainda há aqueles que sequer acreditam na existência de Jesus, aqueles que acham que Jesus é um mito, é um conto, é um personagem dentro de uma história inventada por alguns fanáticos religiosos. Mas, irmãos, o Evangelho de Marcos nos convida a conhecer verdadeiramente quem é Jesus, a deixar de lado essas visões distorcidas, essas ideias distorcidas, essas falácias humanas e essas perspectivas medíocres de quem é Jesus, e ele nos convida a ver Jesus, a conhecer Jesus, não moldado pelas opiniões humanas, não moldado pelas histórias humanas, mas aquele que é divinamente inspirado, aquele que é o próprio Deus, aquele que é revestido de toda a autoridade, aquele que é sensível às nossas dores, aquele que é absolutamente, exclusivamente essencial para a nossa salvação. Nessa série, Simplesmente Jesus, mais uma vez, queremos voltar àquilo que é essencial, a mensagem principal do Evangelho, ao coração do Evangelho, ao tema principal de Gênesis a Apocalipse. Nós queremos ver Jesus sem filtros, quem Ele é, com simplicidade, mas sobretudo com a profundidade de quem Jesus é. Porque conhecer Jesus, irmãos, não é um detalhe da nossa vida cristã, não é apenas um conhecimento da vida cristã. Jesus é a própria vida. E ao longo das próximas semanas, nós veremos que diante de Jesus, diante de quem Jesus é, diante da sua identidade, diante da sua autoridade, diante da sua importância e diante da sua justiça, nós devemos segui-lo de todo o coração. Em especial, hoje, nós vamos falar sobre a identidade de Jesus, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Bem, se você chegou por aqui agora, nós estamos caminhando para a conclusão desses próximos 3 domingos, nós concluiremos uma exposição bíblica de todo o Evangelho de Marcos. Começamos há mais de um ano, e para a glória de Deus, estaremos concluindo essa exposição. Esses são os últimos textos para a gente concluir a exposição de todo o Evangelho de Marcos. Bem, nos próximos domingos nós estaremos vendo sobre a importância de Jesus, sobre a autoridade de Jesus e sobre a justiça de Jesus. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a identidade de Jesus, baseado nesse texto de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. Se você está em casa, eu quero agradecer a sua assistência a esses cultos, e principalmente a esse culto, e dizer para você que, se possível, venha até nós. Nós estamos aqui esperando por você em um dos nossos cultos. Nós temos cultos aqui no Prado às 9 horas, às 11 horas, e depois nós temos um culto às 17 horas. Vem aqui, será um prazer receber você. Bem, diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça?
E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavras do Senhor Jesus. Bem, antes de iniciarmos propriamente nesse texto, eu preciso esclarecer alguns detalhes e fazer alguns comentários acerca desse texto. Esse milagre do cego de Jericó, que as pessoas chamam de Bartimeu, mas Bartimeu não é um nome. Bartimeu é uma designação em aramaico. Bar significa filho, e Timeu era o nome do pai dele. Então ele é chamado de Bartimeu. Ele não tinha identidade, a identidade dele estava baseada no pai dele. O cego Bartimeu, filho de Timeu, que é mais conhecido também como cego de Jericó. Essa narrativa se encontra nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e João. Só que, entretanto, pode parecer até contradição, mas eu vou explicar que não é contradição. Por quê? Porque existem algumas diferenças nesse registro da cura desse cego. Mateus fala de 2 cegos, e não apenas de um, como Lucas e Marcos. Lucas fala que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Marcos fala que Jesus estava saindo da cidade de Jericó. Se você ler e ficar atento, você vai achar que isso é uma contradição. Mas deixa eu explicar para você. Nem Marcos, nem Lucas afirmam que havia apenas um cego. Eles narram, eles contam a história de Bartimeu, desse cego. Mas eles não dizem que apenas tinha esse cego. Eles só enfatizam a história de Bartimeu. Talvez por ser conhecido. Veja que ele é citado como Bartimeu. Veja que ele clama mais alto. O texto que a gente leu aqui diz que ele é insistente no seu clamor. Talvez por isso Lucas e Marcos tenham falado apenas dele, não falou do outro cego. Segunda questão da cidade de Jericó. Um diz que Jesus está entrando, o outro diz que Jesus está saindo. Deixa eu explicar para você. Haviam 2 cidades de Jericó. Lembra lá de Josué, aquela cidade de Jericó, que é a primeira cidade a ser conquistada quando o povo de Israel vem do Egito, cruza o Jordão, e na subida no caminho para Jerusalém, eles encontram Jericó. Essa cidade foi destruída lá na época de Josué. E Josué, ele amaldiçoa quem reconstruísse aquela cidade. Só que no tempo de Jesus, no 1º século, Herodes, ele reconstrói a cidade, não no local exato onde era a antiga Jericó, mas um pouquinho distante, logo ao sul, colado em Jericó. Ou seja, se você ia para Jerusalém, você obrigatoriamente passava pela Jericó antiga, e quando você saía da Jericó antiga, você entrava na Jericó nova. Era uma cidade até muito bonita, com teatros e anfiteatros, com piscinas naturais, né? Era considerada a cidade das palmeiras. Por isso que um evangelho diz que Jesus está saindo, o outro diz que Jesus está entrando. Ou seja, se Jesus está saindo da cidade antiga, é óbvio que ele vai entrar na cidade nova, porque essa era a rota, era o caminho para Jerusalém. Bem, tudo indica que o milagre desse cego aconteceu exatamente entre essas 2 cidades, a cidade velha e a cidade nova. Por um lado, Jesus estava saindo da cidade velha, ele estava entrando na cidade nova. Esclarecido, vamos ao texto. Bem, irmãos, depois que Jesus começa o seu ministério, ele percorre muitas cidades. Se você olhar o mapa do caminho que Jesus faz, Jesus ele percorre muitas cidades. Ele anda por toda a nação de Israel. Ele percorre as cidades pregando a sua mensagem, libertando cativos, curando os enfermos, transformando a vida das pessoas e incomodando os religiosos. Porque a mensagem de Jesus, diferentemente da mensagem dos religiosos, que acorrentavam as pessoas, que prendiam as pessoas, a mensagem de Jesus libertava. E a fama de Jesus era muito grande. Onde quer que Jesus estivesse, por onde quer que ele passasse, multidões de pessoas o seguiam. E no meio dessas multidões estavam pessoas movidas por diversos interesses. Alguns por curiosidade. Eu não sei se você
já percebeu isso, mas o ser humano, ele é curioso por natureza. Você tem um acidente, às vezes não tem ninguém morto, não tem ninguém caído, mas tem 2 veículos parados. O trânsito inteiro para, porque todo mundo quer olhar o raio do que aconteceu naquele. Aí você que está com pressa, perde às vezes o teu tempo, porque todo mundo curioso quer ver, inclusive você também, porque quando você passa, você diminui a velocidade e fica olhando para ver o que está acontecendo. Então muita gente seguia Jesus por conta da curiosidade, para saber o que estava acontecendo. Outras pessoas tinham motivações políticas. Jesus, ele se dizia o Messias. Eles queriam acabar com a dominação romana, eles queriam que o reinado de Israel fosse restabelecido, e aí eles seguiam a Jesus na expectativa de que algo de político acontecesse e mudasse a realidade, o cenário da nação de Israel. Outras pessoas tinham motivações religiosas, porque Jesus era um mestre, Jesus ensinava bem, Jesus pregava bem, Jesus falava bem, e Jesus trazia conceitos diferentes dos conceitos que eles já estavam vivendo. Jesus, ele trazia o verdadeiro sentido da lei, e aquilo, de certa forma, mexia com os religiosos. Se você vê, sempre tem um religioso, um saduceu, um fariseu, um mestre da lei, um sacerdote, perto de Jesus. Eles tinham certa curiosidade e estavam perto de Jesus. Algumas pessoas seguiam Jesus por fé, porque acreditavam que ele era o Messias, e porque sabiam que ele era a esperança de Israel. Entretanto, dentro desses grupos, e principalmente desse grupo de fé, havia um grupo de pessoas que sempre estavam perto de Jesus. E não eram os religiosos, não eram os que tinham interesses políticos, motivações políticas. Esse grupo era composto basicamente por pecadores, aquelas pessoas que estavam completamente alijadas da religião, porque não cumpriam os requisitos necessários para fazerem parte dos rituais, não estavam purificadas. A religião judaica exigia um certo nível de purificação para que a pessoa pudesse participar das celebrações e dos ritos, e essas pessoas, elas eram destituídas, elas não podiam fazer parte da congregação. Essa galera estava perto de Jesus. Os pecadores, as meretrizes, os adúlteros, os fornicadores, aquela galera que estava fora dos padrões religiosos. Elas não se enquadravam nos padrões e nos parâmetros da religiosidade convencional. Era uma galera que o religioso olha e torce o nariz, o religioso olha e julga e condena. Então tinha essa galera, está perto de Jesus. Esses estavam muito perto de Jesus. Os doentes estavam muito próximos de Jesus. Os pobres, ou seja, as viúvas, os órfãos, aquelas pessoas que não tinham condições de viver, de se sustentar. Essa galera estava muito próxima de Jesus. Agora, imagina comigo, pensa um pouco sobre isso. Esqueça todos os recursos médicos que existem hoje, né? Por mais precários que eles sejam, ainda existe um atendimento médico básico no nosso país. Ainda existe uma assistência médica no nosso país. Naquela época não tinha esse negócio não. Você só podia ir para médico se você tivesse dinheiro. E muito dinheiro, porque os médicos eram caros. Não existia naquela época postinho de saúde, UPA, UPS, na família. Não tinha esse negócio não. Não tinha farmácia. Só quem podia ter remédio é quem tinha muito dinheiro, porque precisava pagar alguém que manipulasse fórmulas. E era muito rudimentar, era muito diferente da nossa realidade. Some a isso a falta de meios acessíveis de mobilidade. As estradas eram poucas e eram extremamente diferentes das estradas que nós temos hoje. E se hoje já é difícil para alguém que tem alguma necessidade especial viver, imagina naquela época. Não existia nenhum programa assistencialista para essas pessoas. As pessoas pobres, necessitadas, doentes, viviam completamente à margem da sociedade, desprezadas, largadas, esquecidas, à beira do caminho, conforme Bartimeu, à beira do caminho. Ficava lá,
à margem. E deixa eu falar uma coisa para você, e preste bastante atenção nisso. Jesus, ele era a única chance de solução para os problemas desse grupo de pessoas. Esse grupo de pecadores, de doentes, de pobres, via em Jesus a única alternativa para solucionar os seus problemas. Por isso, eles estavam tão perto de Jesus. Diante disso, você pode ter a visão clara do que acontecia onde Jesus estava. Essas pessoas, que não eram poucas, estavam sempre próximas de Jesus, estavam atrás de Jesus, precisavam de Jesus. É claro que nem todas as motivações eram justas, mas de alguma forma eles queriam ser abençoados. Acontece que Jesus não tinha uma agenda. Jesus não é como muitos de nós. Essa semana estarei pregando na igreja tal, e no próximo domingo na igreja tal, na quarta-feira. Não tinha nada disso. Jesus dizia, vou para Nazaré agora. Aí Jesus ia para Nazaré. Aí depois, não, vou para Galiléia. Aí ia para Galiléia. Assim era a agenda de Jesus, era na hora. E as pessoas não tinham esse conhecimento prévio de onde Jesus iria estar, de onde ele iria pregar. Você entende o cenário? Isso faz com que as pessoas que tinham necessidades, essas pessoas que estivessem passando por algum problema, ficassem completamente desesperadas para encontrar com Jesus, para estar perto dele. Agora, o que é mais interessante nisso tudo é que Jesus sabe disso. Jesus sabe, e isso não passa despercebido do Mestre. Jesus conhece essa realidade das pessoas, Jesus conhece essa necessidade, e Jesus não está alheio a essa necessidade. Jesus é sensível a essas necessidades, e Jesus usa essas oportunidades não somente para realizar milagres, abençoar as pessoas, mas sobretudo para revelar-se, para revelar quem Ele era, para fazer com que o caráter de Deus fosse conhecido através das suas obras. Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um. Quer conhecer o Pai? Olha para Jesus. E Jesus revela esse caráter de Deus, fazendo Deus conhecido através de suas ações. Veja o que João diz, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. João, ele declara que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus está revelando quem é o Pai. Quando Jesus caminha, quando Jesus realiza milagres, quando Jesus prega, quando Jesus ensina, quando Jesus adverte, admoesta, quando Jesus exorta, Jesus está revelando o caráter do Pai. Paulo, em Colossenses, capítulo 2, verso 9, ele vai afirmar que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o que Jesus quer revelar? O caráter de Deus, através das suas obras. Por isso, nessa série, nós vamos falar sobre Jesus. Por isso, nesse texto, nós estamos falando sobre Jesus. Quem é Jesus? Qual é a identidade de Jesus? E para isso, eu vou dividir essa mensagem em 4 partes. A primeira, uma cidade e Jesus. A segunda, uma multidão e Jesus. A terceira, um mendigo e cego e Jesus. E a quarta, o filho de Davi, Jesus. Bem, uma cidade. Verso 46, a primeira parte, depois foram para Jericó. Gente, por que Jesus vai para Jericó? Uma cidade destruída, uma cidade amaldiçoada, e se você não tiver sensibilidade ao Espírito Santo, e se dedicar ao estudo da palavra de Deus, você não consegue entender o que está acontecendo aqui. Parece que Jesus está passeando a esmo, parece que Jesus, vou passar por Jericó, está tudo certo. Não, Jesus, ele é intencional. E alguns detalhes são importantíssimos para a gente entender o que está acontecendo, para compreender com clareza o que Jesus está fazendo e o que o texto sagrado está nos ensinando. Como eu falei aqui, eram 2 cidades, a velha e a nova. E para ir para Jerusalém, essa era a rota obrigatória. Se você estivesse ao sul de Jerusalém, lá em cima,
e quisesse ir ao sul de Israel e quisesse ir para Jerusalém, o melhor caminho era você descer pelo Vale do Jordão, e quando chegasse lá próximo ao Mar Morto, você iria para Jerusalém. Se você fosse pelo lado oeste, seria mais difícil, porque existem muitas montanhas, o caminho é difícil, é muito pior. Então o caminho mais fácil era descer. Se você vinha da Galiléia, se você vinha lá da Síria, se você vinha lá de cima, você descia pelo Vale do Jordão, chegava até próximo ao Mar Morto, dali você subia para Jerusalém. E se você estivesse ao norte, lá embaixo, se você estivesse no Egito, era o melhor caminho. Esse era o caminho que o povo de Israel fez para chegar até Jerusalém. Eles subiram, passaram pelo Jordão, depois do Mar Morto, e subiram para Jerusalém. Então essa rota era uma rota estrategicamente decidida por Jesus. Lembrem-se, nós já estudamos isso aqui anteriormente. A Páscoa está se aproximando. Jesus está indo para Jerusalém para o seu sofrimento, para a cruz do Calvário. E essa rota, ela era muito conhecida. Todo mundo passava por ali. Havia uma lei, há uma lei no Antigo Testamento, que todos os homens maiores de 12 anos, adultos, que morassem lá naquela região, deveriam ir para Jerusalém na festa da Páscoa. E muitos judeus, até hoje, na festa da Páscoa, vão até Jerusalém. Então, aquele caminho era um caminho intencionalmente adotado por Jesus. Tinha muita gente passando por ali. Agora, lembre-se, Jericó é uma cidade condenada por Josué. Josué amaldiçoou e disse que quem reconstruir a cidade de Jericó ia fazer isso às custas do seu primogênito e do seu filho mais novo. Jericó fica perto do Mar Morto, ou seja, o nível mais baixo de cidade que existe no planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. Lembra do Mar Morto? Gente, qual é a cidade que está lá dentro do Mar Morto? Sodoma e Gomorra. Aquela cidade que foi destruída por Deus. Fogo caiu do céu, destruiu lá. Ou seja, era uma região que não tinha valor. Mas Jesus não se importa com isso. Jesus decide passar por ali, porque Jesus tem uma agenda, Jesus tem um propósito, Jesus tem uma missão. Antes, esse lugar de escuridão, de trevas, agora é um lugar de luz, porque Jesus está passando por ele. Jesus passa, porque essa era a rota obrigatória de passagem para quem ia para Jerusalém. E Jesus quer se revelar. Segundo, uma multidão e Jesus. Verso 46, a segunda parte. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Veja, a multidão não se forma quando Jesus está em Jericó. A multidão já está com Jesus, já está caminhando com Jesus. Essa multidão está seguindo Jesus. Essa multidão está acompanhando Jesus, justamente por causa da festa da Páscoa. Justamente por causa da obrigatoriedade das pessoas participarem, dos homens participarem da festa da Páscoa. E embora essa multidão seja controversa, é a mesma multidão que uma hora diz para o cego calar a boca, porque estava incomodando Jesus, e na outra hora que Jesus chama o cego, dizem, não, vem cá, tem bom ânimo, Jesus está te chamando. É a mesma multidão. Agora, independente do que a multidão esteja fazendo, irmãos, muitas vezes a multidão também está nos planos de Jesus. Jesus quer se revelar à multidão. Ele é suficientemente capaz de perceber a multidão e as suas necessidades, mas também é suficientemente sensível de perceber uma pessoa no meio da multidão. Essa é a sensibilidade de Jesus, o único homem, gritando no meio de uma multidão, sentado à beira do caminho. Esse único homem se torna visível aos olhos de Jesus. E quem é esse homem? 3. Um mendigo e cego, e Jesus. O que o texto diz? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que esse cara está clamando? A resposta clara, rápida, que vem na nossa mente é porque ele era cego e ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Sim, essa é a primeira resposta, é a resposta que todo mundo dá, porque está aqui explícito no texto. O cego, ele reage da única maneira que ele pode. Agora, o texto não diz que ele não era apenas cego, ele era cego e estava mendigando. Se por um lado, como cego, ele não tinha como saber para onde ir, como mendigo, ele não tinha para onde ir. Percebe que ele não tinha casa? Percebe que ele não tem identidade? Ele é chamado e identificado pelo nome do Pai. Ele estava completamente alijado da vida social. Não trabalhava, vivia de esmolas, vivia à margem do caminho, à beira do caminho. E veja o que a palavra nos revela. Será que Jesus não curou outros cegos ou não manifestou o seu poder naquele momento, naquela região? Eu acho que sim, embora a Bíblia não cite, eu acho que Jesus fez outros milagres. Mas por que especificamente um cego? Por que especificamente esse cego? Vou explicar para você. No Antigo Testamento não há em nenhum registro cura de um cego. Nenhum cego foi curado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem muitos milagres relatados, mas não há nenhum milagre de um cego. E isso acontece, irmãos, porque há uma profecia em Isaías capítulo 35, verso 5, que atribui ao Messias o poder de dar vista aos cegos. Ou seja, esse é um dos milagres específicos de Jesus. Por isso que a Bíblia, no Novo Testamento, cita esses milagres de Jesus curando cegos, fazendo surdos ouvirem, fazendo mudos falarem, porque essas características foram atribuídas especificamente ao Messias. Eram milagres que o Messias iria realizar, indicando para a nação de Israel que ele era o Messias, que ele estava ali, que ele se manifesta. Isaías 35, 5 diz: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Veja como o texto bíblico é rico e nos dá a clareza de quem é Jesus, ou seja, esse era um milagre que iria caracterizar a vinda do Messias. E por que Bartimeu estava clamando? Porque Bartimeu diz, filho de Davi? Porque Bartimeu sabia que o único capaz de curar a sua cegueira era o Messias. A raiz de Davi, lá em Apocalipse 22, e o descendente de Davi. Ele sabia que não havia nenhuma pessoa, nenhum profeta, por mais poderoso que fosse, por mais comunhão que tivesse com Deus, nenhum mestre, nenhum rabino seria capaz de curar a sua cegueira. Essa era uma atribuição exclusiva ao Messias. E ele começa a clamar, filho de Davi. Ele ouve que Jesus está vindo. Ele percebe que há uma manifestação diferente. Jesus não havia passado por ali. Jesus não tinha feito esse caminho ainda. Mas ele sabia que o Messias passaria por ali. E por isso ele se coloca naquele local. O cego é só cego de vista, mas ele enxergava muito mais do que a própria multidão. O milagre acontece muito antes dele começar a ver. Porque ele acreditava na profecia, ele acreditava na palavra. Por isso ele clama pelo Messias, o filho de Davi, o descendente de Davi. Todo judeu sabe que o Messias ele é descendente de Davi.
O que alguns judeus não conhecem ainda e não reconhecem ainda é que esse mesmo Jesus, ele é ao mesmo tempo descendente de Davi e geração de Davi. Ele é a raiz de Davi e ele também é o filho de Davi. Por isso Bartimeu está ali. Por isso Bartimeu está à beira do caminho, não é por acaso, não é sem esperança, não é ao léu. Ele sabia que o Messias passaria por ali. A esperança dele está depositada no Messias. A esperança dele está depositada nesse descendente de Davi, que não só mudaria a situação dele, mas que mudaria a situação da humanidade para toda a eternidade. É incompleto o entendimento desse texto se nós acharmos que está falando apenas de uma cura física e não também de uma cegueira espiritual. Bartimeu era cego fisicamente, mas enxergava mais do que aquela multidão que tentou calar a sua voz. Você percebe agora que Jesus faz tudo de forma intencional? Não basta para Jesus curar alguém, porque curar para Jesus é simples. O que nós precisamos entender é o motivo pelo qual Jesus cura. É o motivo pelo qual Jesus realiza esse milagre. É o motivo pelo qual Jesus, ele emprega a sua compaixão por aquele homem. Há um propósito muito maior. Irmãos, entendam isso. Nem sempre Jesus vai curar. Você acha que só existiam esses 2 cegos lá? Com certeza não. Com certeza existiam muitos outros cegos. Muitas pessoas doentes no meio da multidão. Eu falei aqui que era essa multidão que seguia Jesus. Mas o texto não afirma e não diz que Jesus curou essas pessoas, ou que curou todas as pessoas. Jesus está ali com o propósito claro de testificar quem ele era. Em Isaías capítulo 9, verso 7, vai dizer que do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e fortificar em justiça e juízo, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Eu creio, irmãos, que essa foi a profecia que fez com que o cego de Jericó se apegasse. Não, ele vem, está escrito. Ele vem, é o descendente de Davi, ele vai passar por aqui. Ele vai ter que passar por aqui e eu estou aqui esperando. Quarto tópico, irmãos, e esse nós vamos nos deter um pouco mais de tempo. O filho de Davi, Jesus. Verso 49, e Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Quem é Jesus? O texto diz que Jesus, ouvindo o apelo do cego, pediu que as pessoas o chamassem. E as pessoas, essa multidão que estava mandando ele calar a boca, agora diz, o mestre está te chamando, vem. A multidão, por vontade própria, não teria feito isso. Só fez porque Jesus mandou. E agora, ainda de fazer, tem que dizer para ele, tem ânimo aí, se alegra. Em outras palavras, se a gente fosse colocar no português mais claro, dizia assim mesmo, te apruma aí, vai, levanta aí, o cara está te chamando, vem logo, vem voado, corre, meu irmão, corre. O texto diz que ele lançou a sua capa, o seu manto, e de um salto ele segue Jesus. O gesto e a resposta de Bartimeu ao chamado de Jesus é extremamente significativo. Por quê? Primeiro, ele reage com rapidez e ele deixa o manto. Nenhum judeu que se preze dessa época
deixaria o seu manto. Muito menos um cego e mendigo. Vou explicar por quê. O manto era tipo de uma capa. Em alguns textos você vai ver capa, em outros textos você vai ver veste. Mas o manto era algo que ficava sobre a vestimenta, sobre a roupa normal do corpo. E como lá na região de Israel existe uma variação climática muito grande, de dia é sol, calor, e à noite esfria muito, esses mantos eram utilizados também como cobertor. Então, durante a noite, eles se esquentavam com aquele manto. E no livro de Êxodo, há uma lei, lá no capítulo 22, que obrigava alguém que pegasse o manto de outra pessoa como fiança. Por exemplo, o cara estava devendo lá, e aí ele penhorava o manto. Fica com o meu manto aí até eu te pagar a minha dívida. Só que a lei dizia que esse manto, ele deveria ser devolvido à noite, para que aquela pessoa não passasse frio. Tamanha era a importância do manto. Vocês lembram de José? José, né? Jacó faz um manto para ele, dá uma túnica, dá para ele de presente, e aquela túnica causa inveja dos irmãos. E quando ele é vendido como escravo, os irmãos pegam a túnica, sujam de sangue e dão para Jacó, dizendo: está aí, ó, teu filho foi despedaçado por um animal. Então a túnica, ela tinha um valor significativo. Esse cego, ele salta do lugar e larga a túnica, ele solta a túnica, ele solta esse manto dele. O texto diz que ele lança a capa, ele nem solta, ele joga, né? Ele lança a capa para o lado e sai de pé e vai até Jesus. Por que ele faz isso, irmãos? Bartimeu, mesmo que não podendo ver, consegue entender que está diante de alguém que o olha, que se importa com ele, que é sensível ao seu sofrimento, que lê a vida desse homem no fundo do coração. Ele está diante de alguém que é capaz de mudar o rumo da sua vida. Não só dar vista a ele, mas capaz de mudar os seus horizontes, mudar radicalmente o sentido da sua vida e acabar com o seu sofrimento. E veja que aqui faz todo sentido a afirmação de Jesus. Lembra que eu falei que, há pouco aqui, que Bartimeu sabia que somente o Messias seria capaz de fazê-lo ver? Veja que a afirmação do próprio Senhor Jesus, quando ele entra na sinagoga lá em Nazaré, e dão para ele o livro de Isaías, e ele abre o livro, procura o texto e lê o texto, ele lê o texto de Isaías, e veja o que Jesus declara nesse momento. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Bartimeu era pobre. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Ou seja, Bartimeu estava preso, aquela vida miserável. E recuperar a vista aos cegos. Bartimeu era cego. Para libertar os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus fecha o livro, olha para aqueles homens ali que estavam e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, Jesus é o cumprimento de todas as escrituras acerca do Messias, e Bartimeu sabia disso. Faz todo sentido nesse momento em que Jesus, olhando para Bartimeu, entende o sofrimento dele. Não é um homem qualquer, não é um mestre qualquer, não é um profeta qualquer, não é um senhor qualquer, é Jesus. As profecias estão se cumprindo ali, diante daquele homem que, mesmo sem conseguir ver, enxerga quem é Jesus. Essa é a identidade dele. Esse é o caráter dele. Hoje se cumpriu essas escrituras. Imaginem a cena agora, irmãos. Sabendo de tudo isso, imaginem a cena. Ambos se põem um diante do outro. Jesus e o cego. A multidão, que antes faz barulho, que antes manda o cego calar a boca, se cala diante dessa cena. Desaparece no meio desse cenário. Cadê a multidão? Não tem mais espaço para a multidão. Bartimeu não está mais excluído.
ele não está mais à margem da sociedade, ele não está mais à beira da estrada, ele não está mais agora num lado qualquer do caminho, ele está no centro da cena, diante de Jesus, face a face com a sua esperança, face a face com aquele que não só resolveria o problema da sua cegueira, mas sim o maior de todos os problemas da humanidade, o pecado. Bartimeu está diante da esperança viva. Você consegue compreender agora como tudo está no propósito de Deus? A cidade de Jericó, passar por Jericó, a multidão com ele, o cego que ali está clamando, que sabia que o Messias viria e que aguardava com fé o dia em que esse Messias iria realizar a sua missão, dar vista aos cegos, libertar os cativos. Diante do cego de Jericó está aquele que é a raiz e o descendente de Davi, em Apocalipse capítulo 20, verso 6. Está aquele que em Hebreus 4,14 é revelado como o Filho de Deus, e que em Mateus 24,30 também é revelado como o Filho do Homem, que nos Salmos afirmam que Ele é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador prometido. É esse que está diante de Bartimeu. Diante de Bartimeu está o Emanuel, Deus conosco. Aquele que não está distante, aquele que não está alheio, aquele que não é insensível, muito pelo contrário, ele sabe do seu sofrimento, ele conhece as tuas dores, e ele entende perfeitamente o que é sofrer, porque ele é um Deus que está conosco. Diante de Bartimeu, o príncipe da paz, aquele que traz a reconciliação entre Deus e os homens, diante de Bartimeu está o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, é o bom pastor que caminha resolutivamente para a cruz, não como um herói apenas, não como um grande mestre, não como um grande profeta, mas como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, como aquele que tem o poder sobre a morte, como aquele que tem o poder sobre a vida, como aquele que tem em suas mãos a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, aquele que está caminhando para consumar a eterna salvação da humanidade. É por esse que Bartimeu esperava, nada menos, ninguém a mais, apenas Jesus de Nazaré. Aquele que é a luz do mundo, aquele que quando é visto por João Batista recebe a designação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que se por um lado é leão da tribo de Judá, por outro lado também é cordeiro, aquele que é a videira verdadeira, o rabino, o mestre dos mestres, o caminho, a verdade e a vida. É essa a identidade de Jesus. É esse Jesus, simplesmente Jesus, nada mais do que Jesus, nada além do que Jesus, nada menos do que Jesus. Nós cantamos agora há pouco, o autor e consumador da nossa fé, a esperança dos santos, o Salvador do mundo, aquele que diante da morte declara para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É esse Jesus, o Jesus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Simplesmente Jesus. Você entende agora por que Bartimeu? Você entende agora por que Jericó? Você entende agora por que um cego? Jesus não estava preocupado apenas em dar vista ao cego, mas estava preocupado em cumprir a sua missão de revelar-se ao mundo como o único capaz de solucionar todos os problemas da humanidade.
Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem. Dizer para você que, além disso, Jesus é filho do Altíssimo. Ele é o Nazareno, mas também é chamado de Galileu. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é nosso advogado, mas também é o nosso juiz. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não tem linhagem, que não tem contagem, que está acima de todos. Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã, a rocha viva. Ele é a fonte de água da vida. Ele é o verbo vivo que habitou entre nós. Ele é o sumo pastor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta. Ele é o caminho. Fora de Jesus não há salvação. Mas esse Jesus, que traz sobre si todos esses títulos, que não o qualificam, deixa eu explicar para você, Jesus não precisa ser qualificado. Jesus precisa ser conhecido. Porque, por exemplo, algumas pessoas dizem que nós somos pastores. O pastor Marçal. Nós não somos pastores. Nós servimos como pastores, ou seja, nós servimos a igreja na função de pastores. Essa não é a minha identidade. É uma qualificação. Eu sou filho de Deus, assim como você. O verdadeiro pastor é Jesus. Ele é o pastor. Essa é a identificação dele, não é a qualificação. Ele não precisa ser qualificado, porque, diferentemente de todos nós, ele é. E o que o caracteriza também é o seu poder. Veja, por si essa história já teria um final feliz. Mas Jesus vai além daquilo que a nossa mente consegue conceber. Veja o verso 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Que pergunta, hein? Que queres que eu te faça? O cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Veja, antes de curar, Jesus salva esse homem. O que você precisa, meu querido, o que você precisa, minha querida, não é apenas enxergar. O que você precisa é ser salvo. Você precisa conhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque se você não conhecê-lo, nenhuma cegueira será capaz de demovê-lo dessa posição, porque Jesus, antes de curar você, quer salvar você. Antes de ser alguém que faz milagres, Ele é aquele que tem poder para salvar. Vai, a tua fé te salvou. E o texto diz que logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus é aquele que tem poder para transformar o destino inexorável da humanidade. Diz a palavra de Deus em Romanos que o salário do pecado é a morte. Eu já vou concluir essa mensagem, mas deixa eu explicar isso para você. Salário é dívida. Tem muita gente que acha que salário é benefício. Tem muitos patrões, né, que acham que salário é um favor que está fazendo ao empregado. Não. Salário é uma dívida. Se você trabalha, alguém que lhe chamou para trabalhar tem uma dívida com você. E essa dívida precisa ser paga. Salário é dívida. Salário não é favor, salário não é benefício, salário não é esmola, salário é dívida. Se você trabalha, alguém que lhe chamou para trabalhar tem uma dívida com você. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é uma dívida. O que Jesus faz? Esse Jesus
que é tudo isso e muito mais do que eu falei. Ele entra nessa intermediação e paga essa dívida. Não há mais condenação. Ele é o único que tem poder de fazer isso. Se por um lado ele tem poder de curar cegos, de fazer com que surdos ouçam, mudos falem, ele também tem poder, muito mais poder, de perdoar os pecados. E esse relato que nós lemos aqui diz sobre a grandeza do poder de Jesus. Diante de tudo isso, irmãos, diante dessa revelação, desse conhecimento do cego, que consegue fazer a conexão entre Jesus e as profecias, entre Jesus e as Escrituras, que testificavam a respeito dele, que sabia que Jesus era o Messias, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, o único capaz de salvar a humanidade. Diante dessa revelação, ou você sai daqui olhando para Jesus e enxergando quem Ele é, e fazendo como o cego Bartimeu, que seguiu Jesus, ou você continuará cego por toda a eternidade, longe de Jesus. Se você hoje está olhando e está conseguindo enxergar quem Jesus é, fique de pé. Nós vamos encerrar esse culto nesse momento. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Não dá para ficar do mesmo jeito. Antes era cego, mendigava, agora Jesus restaura a sua dignidade. Antes incapaz, agora capaz. Antes desprezado, agora reconhecido. Antes humilhado, agora exaltado. Antes ele era incapaz, mas agora é capaz. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ah, meu amigo, se eu fosse você, eu correria para perto de Jesus. Eu dava um salto, eu pulava como Bartimeu, eu deixava tudo de lado, largava a capa, a segurança, os bens, a única coisa que me prendia, e corria para os pés de Jesus, e lá prostrado reconheceria quem Ele é, e a partir de hoje seguiria Jesus, seguiria Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Incomparáveis são tuas promessas. Eu vou orar nesse momento com você, e vou orar por você, e o ministério de intercessão estará aqui à frente, orando por você. Se você hoje tomou uma decisão de seguir a Jesus, se você hoje ouviu a palavra e deixou de ser cego, passou a enxergar quem Jesus é, eu faço um convite para você, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. Se talvez as coisas, os problemas da vida, as dificuldades fizeram com que você perdesse a visão, hoje é tempo de voltar, hoje é tempo de se levantar, hoje é tempo de deixar as coisas de lado e de seguir a Jesus. Venha, venha correndo, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, glorificamos o teu santo nome, porque reconhecemos que assim como Bartimeu, tu és o Messias, muito mais do que um profeta, muito mais do que alguém capaz de fazer milagres, muito mais do que um grande mestre. Tu és Senhor, Tu és Salvador, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nos dá, Senhor, a sensibilidade de olhar para Ti e enxergar quem Tu és todos os dias. Faz isso, ó Deus, para a glória do Teu nome.
que o amor do nosso eterno Pai, que a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem: Deus abençoe, tenha uma ótima semana. E se você deseja oração, venha até aqui, nós estaremos orando por você.